Oi, pessoal, boa tarde. Todo mundo me ouvindo bem? Esperar o pessoal entrar mais um pouquinho, a gente já começa. Alguém me confirma aí se está todo mundo me ouvindo certinho. Tem uma obra aqui no vizinho, então me fale aí se eu tiver que falar mais alto, se eu tiver que pegar um fone. Legal, pessoal. Então acho que a gente já pode começar, né? Eu tô olhando para duas telas aqui, então à medida que eu for falando, eu vou parando um pouquinho pra gente começar, tirar algumas dúvidas, tá? Meu nome é Thalita Peron, eu sou gerente de vendas da Information Planet Paulista e da Information Planet Online. Hoje eu vim falar um pouquinho para vocês como a gente consegue fazer um intercâmbio à distância, né? E quando a gente fala distância, não é só a distância física, mas também a distância de tempo, de prazos, né? Vim tirar algumas dúvidas também a respeito do que aconteceu nos últimos dias, então vou falar um pouco, eu falo bastante, né, para quem me conhece, e vou dar um espacinho também pra gente tirar as dúvidas, tá? Bom, quando a gente fala em intercâmbio à distância, né, a distância física, isso é muito tranquilo para nossa operação aqui na Information Planet, né? Há 2 anos já atuando como gerente da IP Online, eu consigo comprovar para vocês como que a nossa operação dá certo à distância. A gente só atende clientes à distância, então envio de orçamentos, pagamentos, assinatura de contrato, recebimento de documentos das escolas, tudo a gente consegue fazer à distância hoje, né? A gente tem plataformas na internet que nos ajudam com isso, assinaturas online, plataformas de confidencialidade de documentos. Então, quanto a essa distância física, nada mudou na nossa operação, então fiquem tranquilos quanto a isso, né? De casa a gente está conseguindo fazer tudo como a gente sempre fez nas agências, né? Só que cada um na sua casa e sem conviver com os coleguinhas, né? E a distância a longo prazo, né? Um pouco que eu gostaria de falar hoje com vocês, é o planejamento do intercâmbio a longo prazo, né? Tipo, com coronavírus, sem coronavírus, né? Mesmo se a gente estivesse aí tendo uma vida normal, vamos dizer assim, né? O planejamento do intercâmbio, ele sempre foi um pouco a longo prazo, né? Não dá pra gente atender um cliente hoje para ele embarcar mês que vem para a Austrália, por exemplo, né? O visto, a gente sabe que a embaixada demora aí de 6 a 9 semanas para aplicar um visto hoje de estudante, né? Por mais que ultimamente esteja saindo em um mês e um pouquinho, a gente sempre aplica um pouco com essa antecedência, né? Então, assim, todo o processo a gente tem que fazer em longo prazo mesmo. Então, assim, o visto, na verdade, é a última etapa, né? Antes do visto, antes desses 2 meses de antecedência, tudo tem que estar pronto, né? A matrícula, a escolha da escola, do curso, da cidade, o pagamento da matrícula, o pagamento do curso, o recebimento do COI, a junção de documentos para o despachante. Então, sempre foi uma coisa a longo prazo, né? Então, assim, é óbvio, né, gente? Eu não tô aqui hoje pra gente fazer promoções, pra gente oferecer cursos em valores diferenciados. A gente não quer, né, que compre o intercâmbio hoje, mas a gente só queria explicar para quem está começando a se planejar, para quem começou a pesquisar, né, que vocês mantenham o propósito de vocês, né? Eu queria muito falar um pouco sobre isso também. Antes de ler algumas perguntas aí que já apareceram, eu queria muito falar sobre essa questão do propósito do nosso intercâmbio também, né? Se você, cada um nessa quarentena está se reinventando de algum jeito, né? Tem gente que me mandou aí aplicativo de treino em casa, de funcional, né? De dieta. Realmente não é a minha praia, então esse não é meu propósito na minha quarentena, né? Eu sou taurina, eu adoro lanchar. Se o seu propósito é de repente fazer cursos online de gestão, de liderança, e você provavelmente está seguindo pessoas e está vendo vídeos em relação a isso. Se você, sei lá, se
nessa quarentena seu propósito foi fazer bolo, então você provavelmente deve estar seguindo alguns Instagrams de receita, vendo algumas lives, e a gente está aqui para ajudar vocês se esse o seu propósito é de fato realizar um intercâmbio. Então hoje, gente, não só hoje, né, mas todo esse projeto do IP em Casa foi justamente para ajudar vocês, né, a todo mundo que está trancado, feito doido em casa, isolado, a focar no seu propósito, que é realmente fazer intercâmbio. Então, se você sempre sonhou com isso, se você sempre se planejou para isso, né, a gente está aqui para te ajudar e te mostrar que esse propósito não precisa morrer, que esse propósito não precisa ser interrompido, né, por conta de realmente uma crise aí mundial que a gente está vivendo. Exatamente, né? Como o Renan está falando aí, o sonho continua. Então a gente está um pouco aqui hoje para ajudar nessas questões, tá? Antes de responder as dúvidas, eu queria até falar sobre outros propósitos, assim. Não sei se eu acho que a gente tem um tempinho para isso, então, como eu gosto de falar, né? Vou estender um pouco, assim. Eu estava conversando com uma amiga nesse final de semana e ela ia casar semana que vem. Né, e obviamente ela teve que adiar os planos, né? Eu perdi essa bocada aí do buffet, da festa grátis. Mas o propósito dela foi adiado, né? Ela tem um namorado, pelo menos há uns 6 anos, né? Ela tem um namorado que fez intercâmbio para a Austrália, por isso que a gente se conhece. E ele ficou uns 2 anos na Austrália, o namoro deles resistiu a isso, ela foi para lá algumas vezes, eles namoraram um bom tempo. Quando ele voltou da Austrália, eles continuaram morando em cidades separadas, então assim, foram várias barreiras, vários obstáculos para eles continuarem com esse propósito, que era o relacionamento deles. E eles ficaram noivos ano passado e iam casar essa semana, né? Obviamente não vai ter como o noivo correr, né, do casamento. O casamento vai acontecer em novembro, foi remarcado. Mas o propósito deles é tão grande, esse objetivo deles, né, é um planejamento de tantos anos, que ela não deixou de pagar o buffet, né, porque ela teve que adiar o casamento. Ela não deixou de pagar o fotógrafo porque ela teve que adiar o casamento. Então, pensando nisso e conversando nisso com ela, eu fiquei muito pensando nisso no nosso trabalho também, no que a gente faz, né? Não é só o intercâmbio que teve que ser interrompido, né? Não é só a nossa vida que teve que mudar, é de todo mundo, né? É a amiga que ia casar, é a pessoa que ia montar um negócio novo, é o universitário que ia começar uma faculdade nova, é a pessoa que deixou de fazer uma faculdade porque já ia fazer um intercâmbio no 2º semestre. Então, assim, o intercâmbio a gente sabe que não é uma ideia do dia pra noite, né? Todo mundo aqui que a gente trabalha junto, a gente já fez intercâmbio também, a gente já passou por isso, a gente já teve esse propósito como prioridade na nossa vida, antes da gente trabalhar com isso. Então a gente está aqui justamente para falar isso para vocês, né? Não desistam desse propósito, é um planejamento a longo prazo, sempre foi, né? É um planejamento feito à distância física, à distância de tempo. Então, assim, se esse é o seu propósito, se esse sempre foi a sua meta ali, o seu intercâmbio, quando você pulou as 7 ondinhas ali no dia 1º de janeiro, se a sua vontade era fazer o intercâmbio em 2020, né, de fato, todo mundo teve que interromper todos os propósitos que a gente tinha nesse ano, mas dá para fazer, né, a gente sabe que dá para se organizar. Então, a gente está trabalhando, está todo mundo trabalhando normalmente, né, todo o pessoal da IP. A gente está em casa, em horário normal, todo mundo com WhatsApp, com e-mail, com computador. Então, a gente segue trabalhando aqui com todo mundo. Então, tem muita gente que remarcou. Graças a Deus, a gente não teve cancelamentos, não teve problemas, né? Todo mundo entendeu que é realmente uma pandemia mundial. Infelizmente, né? Muita gente teve que se reprogramar. Graças a Deus também ao mercado a gente conseguiu replanejar tudo sem custo, né? As companhias aéreas, as escolas, vocês já viram em outras lives esses assuntos. Então a gente consegue fazer tudo a longo prazo e replanejar a longo prazo também, né? Se todo mundo que já tinha intercâmbio marcado teve que remarcar, você que ainda não tinha começado o seu planejamento, você não precisa interromper, né? Principalmente agora, gente, a gente tá em casa, né? Todo mundo, eu odeio ficar em casa, assim, muito, tá muito difícil pra mim. Eu adoro trabalhar, adoro sair, adoro fazer várias coisas na rua, então tá muito complicado pra mim ficar em casa. E a gente tem que achar um propósito, né? O meu propósito nesse momento
é trabalhar horrores. Eu tô assim me dedicando a muito mais que 8 horas por dia, né, durante o meu trabalho. Então a gente em casa acaba ali atendendo um cliente, os nossos clientes acabam ficando nossos amigos, porque por ser um planejamento a longo prazo, né, a gente acaba criando uma relação com eles muito forte, de muito tempo. E como aqui na Information Planet a gente faz todas as etapas, né, a gente faz a contratação do curso, acomodação, seguro viagem, passagem, aplicação do visto, a gente faz tudo aqui. Então a gente tem um contato com esse estudante por anos, assim. Eu fui consultora no Rio de Janeiro por 3 anos, eu tô morando em São Paulo há 2 anos, eu tenho cliente do Rio que fala comigo até hoje, que estava se reprogramando, que já foi e voltou e agora quer ir de novo para um outro destino que a gente trabalha. Então, assim, sempre foi uma coisa muito a longo prazo. Então eu queria tranquilizar vocês, a ideia era para falar de intercâmbio à distância, mas eu acho que a gente pode aproveitar esse canal para falar sobre muito mais coisa, né, para falar sobre esse propósito que a gente tem. Cada um tem sua história de vida, cada um tem sua peculiaridade, né? A gente tem estudante que está matriculado hoje para estudar em 2022, como a gente tinha um estudante que se matriculou mês passado para estudar em julho. Então, assim, a gente consegue, né, ter essa diferenciação de pessoas, de planos e tudo mais, mas a gente sabe que o foco de todo mundo no final é fazer o intercâmbio, é aterrissar no Canadá, na Austrália, na Nova Zelândia, no país que sempre sonhou, né? Tem algumas perguntas para eu responder aqui, tanto no Instagram quanto no YouTube. Parece que a gente teve um erro técnico aí no YouTube. Eu vou continuar aqui no Instagram com vocês, tá? Deixa eu ver aqui, senão eu fico falando também muito tempo. Vamos ver aqui no Instagram. Todo mundo acenando. Olha, vários clientes nossos online. Beijo, pessoal. Ó, vou lá em cima na primeira pergunta, hein, gente? Desculpa aí, porque eu sou zero essa pessoa tecnológica. E no Instagram a gente tem que voltar lá em cima. Ó, fugindo um pouco do assunto, como essa situação dos brasileiros em Sydney por conta do emprego, é o Juninho Lopes. Realmente, Juninho, a gente já teve uma live falando muito disso. Ontem a gente teve uma live com o pessoal da IP Austrália mesmo, direto. Assim como em Sydney, mas em qualquer lugar do mundo, né, Juninho? Tipo, a demanda de emprego tá muito diferente, né? Aqui no Brasil, no Canadá, na Austrália, né? Tá tudo praticamente fechado. Então, muitas empresas aí contendo custos, muitas empresas que agora, de repente, precisariam de 5 funcionários, estão trabalhando só com 2. Realmente, a demanda de emprego agora não está muito alta, a gente não precisa mentir, né? É uma situação que está abalando todos os mercados em todos os países. Mas, como a gente já falou em outras lives, a gente acredita que, né, que isso vai passar no mundo todo, né? A gente espera o quanto antes que isso passe. Então, a nossa projeção, né, é que no segundo semestre, né, a Austrália, diante dos estudos, né, das suposições, é um país que talvez a Austrália consiga ali chegar numa curva estável até mais rápido que outros países, né, se tratando das contaminações do vírus. Então eu acredito que a partir do segundo semestre as coisas comecem a voltar ao normal, tá, Juninho? É o que a gente espera. E com certeza aí já para a alta temporada, no verão, eu tenho certeza que quem não estava contratando agora vai precisar de contratar até mais para correr aí atrás do negócio, né? De reabertura de negócio, do comércio, etc. Tá, vamos lá, mais alguém? Eu acho que o Israel fez alguma perguntinha aqui. Só um minutinho, pessoal. Israel, beijo, Israel de Porto Alegre. Tem uma dúvida, a IP ajuda em toda a pesquisa do destino, escola, orientação baseada no perfil do estudante, mesmo à distância? Como isso é feito? Sim, Izzy. Sem mesmo ler sua pergunta, eu já acabei que respondi isso, mas só reafirmando aí para quem entrou agora há pouco, a IP faz tudo que a pessoa precisa para realizar o intercâmbio, tá? Desde a análise de perfil, né, a escolha do destino, da escola, o tipo de escola, o tipo de metodologia que aquela escola vai combinar com a pessoa, né? A pessoa mais jovem, a pessoa já beirando aos 30, a pessoa ali mais velha. Então a gente faz dessa análise também para ver se a pessoa vai de fato, né, dar um match ali com a escola, com a cidade também, com o destino, né? Cada um, tem gente que você olha ali, putz, esse cara tem a cara de Melbourne, esse cara tem a cara de Gold Coast. Então
a gente também faz essa análise, né? Não só focado no destino, mas também como eu falei, como a gente faz todo o processo do intercâmbio aqui na IP, né, essa análise de visto também a gente faz, né? Então é muito comum, às vezes, a gente trocar ideia com o estudante e perguntar onde ele mora, o que ele faz, como que ele ganha dinheiro, se ele mora com a mãe, se ele mora com o filho. Então, sem querer, a gente cria uma relação ali super íntima com os nossos estudantes, justamente para fazer essa análise de perfil. E com o passar do tempo, né, ele fica aqui meses programando a viagem com a gente, às vezes anos, né, aí conhece os pais, aí conhece os filhos, aí traz um amigo que indica. Então, a gente consegue fazer todo esse processo, tá? Desde a escolha do destino, passando por todas essas etapas, né? Processo de matrícula, pagamento da matrícula, pagamento do curso, aplicação do visto, emissão de passagem aérea, emissão de seguro viagem, contratação da acomodação se ele precisar, o cartão Visa Travel Money se ele quiser, né? A gente trabalha com Cash Passport aqui do Banco da Ecoval. Então, tudo que ele precisa para o intercâmbio, até a última visita, né, a última reunião que a gente faz, que a gente chama de orientação final, que a gente dá todas as informações para embarque, para ele viajar tranquilo, seguro, com o pessoal da IP Canadá ou o pessoal da IP Austrália já esperando ele lá do outro lado, tá? Vamos ver mais alguém aqui. Adriana Tiepo, se eu contratar por internet, eu vou ter acesso às coisas de que forma? Dri, boa pergunta, tá? Atualmente a gente trabalha com todas as plataformas online possíveis, assim, o nosso orçamento ele é todo online, então ele é interativo, você manda o orçamento hoje, seja por um link no WhatsApp, seja no e-mail, seja num PDF, ou mesmo só um link, se ele quiser acessar do próprio celular, tá? No próprio orçamento você já consegue clicar links para visualizar as escolas que eu te passei no orçamento, as taxas que estão sendo cobradas ou não, então o orçamento ele já vem completo, né, com todo o conteúdo que a gente precisa mostrar numa cotação, tá? Fazendo a matrícula, como que a gente faz a matrícula? A gente também consegue cadastrar num link online todos os seus dados que eu preciso para fazer a sua matrícula junto com a escola lá no destino. Então também é uma forma de fazer online, né? Até mesmo quando o cliente está na agência, a gente preenche esse link por uma forma de controle interno, tá? Assinatura do contrato. A gente tem uma plataforma online que a gente usa hoje para assinatura digital que tem validade jurídica. Então, o contrato ele também é assinado de forma online, né? A aplicação do visto. Hoje, Austrália, Nova Zelândia, diversos países hoje, a aplicação é toda online. Então, mesmo se o estudante morar na mesma cidade que o nosso despachante, por exemplo, que é o Rogério, que fica em Brasília, ele também vai ter que enviar tudo escaneado de forma online, porque a aplicação é online. Então, assim... pandemias à parte, 100% da nossa operação hoje já é feita de forma online. É óbvio que, né, a gente tem as agências físicas na cidade, né, aqui já são quase 20 já, né, gente? Me corrijam, a gente tem 20 unidades hoje no Brasil, né, muitas aqui em São Paulo, então é óbvio, né, o fato da gente ter a agência aberta é muito melhor para receber o estudante, tirar dúvidas ali, né, no tete a tete, né, a convivência, né? Isso tudo é muito mais legal, né? Principalmente agora que a gente está em isolamento, eu não vejo a hora de voltar para a agência e atender cliente pessoalmente, mas a gente consegue fazer assim tudo online, tá, Adri? Fica tranquila. Passagem aérea também, tá? Eu esqueci de falar e depois você reafirmou aí na pergunta. A gente consegue fazer tanto a cotação da passagem aérea, eu te mando por e-mail, te mando um print pelo WhatsApp e você já faz, já dá uma olhada nas cotações, né? A gente sempre tenta mandar mais de uma. E a emissão também, tá? A gente também tem uma plataforma que a gente consegue emitir de forma online, de forma segura, obviamente, né, resguardando aí todos os dados pessoais e de pagamento de cada cliente. Então a gente sempre fez a emissão da passagem de forma online, tá? Sempre foi assim, mesmo agora, mesmo antes, né, do período de pandemia e isolamento social. Vamos lá, gente. Melhor gerente da Information Planet. Olha a propaganda, hein, gente? Muito obrigada. Camila Tiepo, tá? É possível auxiliar estudantes que estão em outros países? Por exemplo, uma brasileira mora no Japão e quer ir para o Canadá. Com certeza, Camila. A gente aqui da IP Online, a gente tem vários estudantes morando fora do Brasil. Inclusive, tem um casal de estudantes meus que estão morando nos Estados Unidos que está assistindo aí, né? O João e a Sharon. E
eles moram nos Estados Unidos e querem ir para a Austrália, tá? A gente tem vários clientes com esse perfil. A gente tem cliente que mora no Japão e quer ir para o Canadá. A gente tem cliente que mora... isso clientes reais, tá? Que já fizeram matrícula e já estão com planejamento encaminhado. Tem gente que mora nos Estados Unidos e quer ir para a Irlanda. Tem clientes da Irlanda que a gente atende querendo ir para a Austrália. Então é super possível, tá? A gente atende não só clientes onde a gente não tem agência física, como também clientes fora do Brasil, tá? Isso é possível, a gente faz todo atendimento online, faz chamada de vídeo. É muito engraçado que semana passada eu recebi uma cliente no meu WhatsApp que ela mora nos Estados Unidos. Ela tá fazendo au pair lá e ela quer ir pra Austrália em 2021. E aí ela falou assim, eu sei que tá muito longe o meu planejamento, não precisa nem me responder agora. Mas eu tô fazendo essa pesquisa já, porque meu visto vence ano que vem, eu quero ir pra Austrália e tudo. E eu queria muito saber um pouco mais sobre a Austrália. E assim, eu acho que foi meu terceiro dia de isolamento em casa. E eu tava 3 dias sem falar com ninguém, né? De vídeo, de telefone, tipo, meio que só WhatsApp e tal, só com a galera do trabalho. E a gente engatou numa conversa de uns 40 minutos, 1 hora, falando de Austrália, de cidades. Eu mandei nosso link do blog pra ela, e ela adorando. Falou, era tudo que eu precisava, eu pensei que eu ia ter que voltar pro Brasil pra planejar um intercâmbio com vocês, porque vocês não têm agência aqui. Eu falei, não, fica tranquila. E assim, eu falei tanto com ela que no final eu até pedi desculpa, ela riu, ela falou, imagina, tipo, foi ótimo. Ou seja, eu estou em contato com ela, a gente já trocou alguns orçamentos, a gente tá aí a nível de decidir cidade e tudo. Ela pediu sobre formas de pagamento, etc. Porque assim, não tá longe, né? Ela falou, tipo, eu sei que tá longe pro ano que vem, nem precisa me responder agora, pode me responder, tipo, semana que vem. Mas assim, pra quem se planeja pro intercâmbio, pra quem já se planejou, sabe que 1 ano não é muito tempo, né? Quanto antes você tiver ali um tempo para você fazer sua matrícula, fazer os pagamentos do curso, diluir esses pagamentos, mais tranquilidade, mais antecedência, né? Mais tranquilidade financeira você vai ter para chegar na etapa do visto, que é a última parte, aplicar o visto, ter o visto aprovado e boa viagem. Então, assim, quanto mais tempo você tiver para fazer essa pesquisa com calma, né? Encontrar ali a agência que realmente tenha todo o suporte que você precisa, atender todas as suas necessidades, melhor. Então, assim, é o que eu falei, gente. Se você tem esse propósito, se o intercâmbio estava no planejamento da sua vida, usem a quarentena, usem aí, né, essa ansiedade que a gente tá de ficar dentro de casa para realmente se alimentar desse conteúdo, para você ter certeza de que você está escolhendo a agência certa, está escolhendo a escola certa, está escolhendo o destino certo. E assim, se nutram dessas informações, né? Tipo, eu não sou a pessoa que quero pesquisar como fazer bolo, mas tem gente também que está se nutrindo dessas lives de como saber cozinhar. Então, se esse é o seu propósito, que é fazer intercâmbio, cara, mete as caras, tem vários vídeos do IP em casa, tem várias formas da gente conversar, né? Teve essa cliente aí que eu fiquei 1 hora com ela, a gente tá se falando quase todo dia, então dá pra fazer tudo à distância e também de outro país, tá, Cá? Dri, Thali, você pode responder por que fazer a compra agora, frente à crise? Posso, eu ia deixar para falar isso um pouco mais no final, né? Como o tema hoje era mais para falar, tipo, as vantagens de se fazer o intercâmbio à distância, eu selecionei mais ou menos 3 pontos, né? Gente, a economia, né? Como eu falei, se você faz uma matrícula agora, em abril de 2020, para estudar em outubro de 2020, para estudar em janeiro de 2021, você paga os valores de agora. Né? Por mais que você não quite o curso, que você faça só sua matrícula, né? E a escola faça um reajuste ali em maio, aumente o curso em julho, em outubro, o fato de você ter feito a matrícula agora em abril, você consegue congelar os valores em dólares ou em euros ou em libras do curso. Então, uma vantagem da antecedência é essa economia, você consegue pagar um valor mais em conta do que quando a escola for estar lá em 2021 com reajuste. Então, esse é o primeiro ponto, tá? Segundo ponto, você não precisa pagar o curso todo agora, né? Eu sei, o câmbio tá altíssimo, né? Tipo, eu nunca vi nenhuma cotação desse tipo, tá bem alto. Eu também sei que todo mundo agora tá num período, assim, de apreensão econômica, né? Ninguém quer gastar, todo mundo quer economizar um pouco de grana para segurar, né? Não sabe como que vão ser os próximos meses. Mas se você fizer só a sua matrícula agora, você já garante grandes vantagens no planejamento em si, né? Então, assim, se eu puder dar uma dica para quem está se planejando agora,
Como a Adri perguntou, né, tipo assim, frente à crise, cara, se esse é o seu propósito, se você quer fazer intercâmbio, faz a matrícula só agora, que também é uma forma de economizar, e o resto a gente vê lá pra frente, né? Eu nem aconselho todo mundo a quitar um curso agora, né? Porque realmente a gente tá nesse período econômico, não sabe como é que as coisas vão ficar, e etc. Mas dá pra fazer uma matrícula, dá pra seguir com o seu propósito, a gente não precisa desistir do nosso sonho, né? Daquilo que a gente planejou fazer, tá? Certeza que é provisório, porque mão de obra é sempre bem-vindo. Eu acho que a Bia Pucci estava complementando aí a minha resposta do Juninho, né? Júlia Furiati, algum serviço que vocês oferecem está sendo prejudicado por conta da pandemia? Júlia, não, tá? Foi como eu falei, a única coisa prejudicada realmente que aconteceu na nossa operação foi o fato da gente não estar com as agências abertas, né? Seguindo a OMS, seguindo também, né, o respeito à nossa saúde, ao isolamento social, né, a EP decidiu desde o dia 20 de março fechar as agências, a gente não está mais trabalhando, a gente está de casa desde essa data, mas fora isso, nada mudou, né, eu tô com o laptop da agência aqui, tô com o meu WhatsApp da agência também, então a gente conseguiu um aplicativo que quando a pessoa liga pro telefone fixo da agência, toca aqui no meu celular, então eu sei quem tá ligando pra agência, eu já retorno em seguida. Então, assim, o nosso serviço não mudou, tá, Júlia? A gente consegue fazer matrículas, as escolas estão aceitando matrículas, as escolas estão recebendo estudantes, né? Embora grande parte das escolas estejam fechadas, seguindo as orientações da OMS, elas estão aceitando matrículas para uma data futura. As companhias aéreas, algumas pararam de operar temporariamente, mas elas estão emitindo passagens para datas futuras, né? Embaixadas é a mesma coisa, não é possível aplicar um visto agora, né? Mas dá para você se planejar para aplicar futuramente, faltando ali uns 2 meses antes do embarque, mais ou menos, tá? Então, assim, falando do nosso serviço, realmente nada foi prejudicado. A gente está se adaptando ali às embaixadas que estão fechadas, algumas escolas que estão recebendo matrícula só depois de uma data X, mas o nosso serviço mesmo a gente está conseguindo fazer tudo certinho, tá? Esther, nenhuma fase do processo precisa ser presencial? Não precisa ser presencial, tá? Aqui na Information Planet Online a gente tem centenas de estudantes que a gente conseguiu atender sempre à distância, né? Cliente que mora, sei lá, Manaus, Fortaleza, Florianópolis, várias cidades que a IP ainda não tem agência, a gente sempre conseguiu fazer o atendimento online, né? Às vezes na orientação final ali a gente fazia uma chamada de vídeo, tipo, vamos se ver, né? Vamos se falar, vamos se conhecer de fato, porque a gente sempre falou por WhatsApp, por e-mail, por telefone, mas não precisa ser presencial, né? É óbvio que um cliente morando aqui em São Paulo, a gente faz a maior questão de receber, né? Fazer os atendimentos de forma presencial, que realmente é mais prático, né? O brasileiro gosta ali de um calor humano, então a gente até prefere, mas dá pra fazer tudo de forma online, tá, Esther? Fui em 2010 com a IP, aconselho. Perfeito, indiquei para os amigos, quem escutou se deu bem. Quem não procurou foi por lá. Muito obrigada, Fábio Quadra, pela indicação. Realmente isso acontece. Tem cliente nosso que às vezes, né, acaba virando nosso cliente lá na Austrália. Não foi pela IP aqui, mas acaba virando nosso cliente lá. Isso acontece bastante. Obrigada aí pelo feedback. Marcela Costa. Eu tenho que correr porque eu acho que meu tempo tá acabando. Oi, Thali, tudo bem? Você acha que tem algum serviço que era oferecido na consultoria que agora não é possível, por exemplo? Acho que não. Complementando alguma pergunta aí, não lembro agora se foi a Esther ou se foi a Adri que fez. Não tem, acho que foi a Júlia Furiati que fez. Não tem nenhum serviço que não é possível fazer, né? É óbvio que as embaixadas estão fechadas, a gente não está conseguindo aplicar vistos agora, né? Do Canadá, por exemplo, está fechada. Algumas escolas, por exemplo, estão fechadas até segunda ordem da OMS. Então, por exemplo, se a pessoa quiser fazer uma aula presencial agora, dia 10 de abril no Canadá, não é possível oferecer esse tipo de serviço, né? Então, assim, não diria que o nosso serviço está prejudicado, mas a gente está se adaptando de forma que os estudantes tenham ali o curso, tenham todo o serviço que eles contrataram numa data que seja possível realizar tudo, né? Viajar na data certinha, sem ter que remarcar, aplicar o visto numa data segura certinha, sem precisar pausar o visto porque a embaixada fechou, esse tipo de coisa, tá? Não sei se eu respondi bem a sua pergunta, se não foi, você me fala, tá? Adir Júnior, fui em 2010 para a Austrália, não foi com a IP, mas vi que era
que era melhor que tinha. Me deram um baita suporte. Gostaria de saber mais sobre os cursos do TAFE. Adnir, procura a gente, tá? A gente tem vários canais aí de contato. Pode entrar no nosso site, solicitar um orçamento, um contato pra gente falar do TAFE, tá? Não vou estender aqui, isso que é bastante coisa. Dani Bittencourt, Thalita, tudo bem? As agências estão funcionando normalmente? Quais serviços vocês estão oferecendo? Não, Dani, desde o dia 20, né, a gente optou por fazer isolamento social, principalmente aqui em São Paulo, né, que é a cidade com o maior polo de casos e tudo, então a gente começou fazendo um rodízio dia 19, mas por fim, dia 20, né, devido às mudanças, foi muita mudança de um dia para o outro, a gente resolveu trabalhar de casa, então, mas a gente está trabalhando normalmente em horário comercial, tá? A gente não parou de trabalhar e seguimos atendendo telefone, e-mail, enfim, nada mudou, acho que eu já falei isso, tá? Quais serviços vocês estão oferecendo? Todos, tá? Só mesmo atendimento presencial que vai ficar para depois, né, porque quarentena. Mas a gente está oferecendo todos os serviços, tá? Eu já falei um pouco acima. Aqui na IP você consegue contratar todos os serviços que você precisa para fazer o intercâmbio, né? Obviamente dentro aí, né, das adaptações que a gente está fazendo, tá? De nada, Júlia. Espero que eu tenha respondido. Renata Pimentel. Oi, quero viajar em setembro. Se até lá as coisas não estiverem normalizadas, eu perco meu dinheiro? Como fica em relação ao curso? Não perde, tá, Renata? Essa é uma boa observação. Obrigada por ter feito essa pergunta, porque eu já ia até falar isso, eu estava esquecendo. Se você faz uma matrícula agora, para garantir os valores, né, para fazer a sua matrícula, para manter o seu propósito, né, para ter no que pensar durante essa quarentena, tipo, eu vou começar um processo de intercâmbio para setembro. E se, né, Deus me livre, tomara que não, as coisas não melhorem até o meio do ano, por exemplo. Se você viajar em setembro, a gente aplicaria o seu visto de estudante, se for para a Austrália, né? Você não falou destino, mas não tem problema. Se fosse para a Austrália, por exemplo, a gente aplicaria o seu visto mais ou menos em julho. Então, se até julho as coisas não normalizarem, né, as embaixadas, as escolas, as companhias aéreas, não tem problema, tá? A gente consegue tranquilamente alterar a sua data de início, você fez para setembro, dá para mudar para o final do ano, para o início de 2021, sem problemas, tá? Principalmente se você não tiver aplicado o visto ainda. Até antes da aplicação do visto, trocar a data é muito tranquilo, tá? Basta a gente enviar um e-mail para a escola solicitando uma nova data, eles vão atualizar os documentos e te mandar o documento de matrícula com a data atualizada. Você não perde seu dinheiro de forma alguma por conta de uma remarcação, tá? E você consegue ter mais tempo aí de se planejar, de aguardar aí a pandemia se estabilizar, as companhias aéreas voltarem a operar, sim, em setembro, né? Tomara que sim, as coisas não estiverem já normalizadas, tá? Quanto antes o planejamento do intercâmbio é melhor. Dani, eu acredito que sim, tá? Eu não sei se eu posso continuar aí a live, alguém me liga, alguém fala, mas eu vou prosseguir aqui. Quanto antes planejar melhor, porque você tem mais tempo, né, para diluir as coisas. Primeiro você paga o curso, você tem que quitar o curso antes de aplicar o visto, aí depois você emite o seguro, depois você contrata a acomodação se você precisar, emite as passagens, aí chegou na data do visto, você tem só o visto para você investir. Aí aplica o visto, né, que é a parte que dá mais medo, e aí depois você já sai daqui com tudo pago, já teve um tempo ali para diluir todos os seus pagamentos aqui no Brasil. Então eu acho a antecedência uma ótima aliada, tá? A Roriz. Oi, Thalita, se você tiver um tempinho, responde uma dúvida. Como as escolas estão operando? Obrigada. A Roriz, não sei se é Ana, se é Amanda, a gente tá, a grande parte das escolas estão fechadas, tá, por uma restrição da OMS, né, muitas escolas no Canadá, na Irlanda, na Nova Zelândia, na Austrália, já estão fechadas há algum tempo, desde meados de março, mais ou menos, seguindo as orientações da OMS, né, em alguns países foi obrigado a fechar, em outros foi só uma medida preventiva, e até vir realmente a definição da OMS, justamente para resguardar, né, não só os alunos, como também o staff, professores, funcionários das escolas, tá? Para não deixar de cumprir com o programa, para não deixar de dar o curso que foi contratado, as escolas conseguiram adaptar as aulas de forma online, tá, Ana? Quem realmente não consegue pegar essas aulas online, não acha que não vai ter o mesmo aprendizado, né, meio displicente, não é displicente, né, tipo, eu tenho zero disciplina para acompanhar um curso online e eu acho que eu produzo muito mais dentro de sala, por exemplo, né, mas cada um tem um perfil. Tem gente que consegue fazer uma pós online e
super facilmente. Então, cada um tem seu perfil. Para quem não se adaptou às aulas online, né, muitas escolas, a gente está indo caso a caso, está sendo super tranquilo de negociar isso com as escolas, elas estão super flexíveis. Muitas escolas deixaram o estudante voltar para o Brasil e essas semanas que ele não estudou, ele pode voltar para a escola num futuro breve, né, num futuro longo também que seja, e estudar essas semanas que ele deixou para trás, tá? Porque ele optou por não estudar online, tá? Algumas escolas estão fazendo isso, a gente está indo no caso a caso, mas a grande maioria dos nossos estudantes, seguindo as nossas orientações e da OMS, estão ficando no destino, acompanhando as aulas online e respeitando o isolamento. Tá? Eu sei que vai de caso a caso, mas a gente, a maioria dos estudantes fala, não, vou ficar aqui, porque pegar voo, aeroporto, voo sendo cancelado, então eles estão respeitando a quarentena, tá? Meu intercâmbio eu comecei a planejar 1 ano e meio antes, porque são muitos detalhes que precisam ser vistos. Boa, Vitor Gama, é isso mesmo. Como eu falei ali para a pergunta da Daniele, quanto mais antecedência, melhor. Então, agora organizar casamento... excelente, obrigada pela transparência. Obrigada, Mariana. Sim, a Adri Tiepo me corrigiu aqui, é verdade. Dá para aplicar o visto, né? Só que eles não estão saindo ali naquela data tão prevista, né? Algumas embaixadas ainda estão abertas.